Olá, esse é o nosso 10 Minutos com Deus. E a mensagem que Deus tem posto em nosso coração para você é como saber se a minha fé é verdadeira. O nosso texto é Tiago 2, de 14 a 16. Vou ler apenas o verso 14 agora. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Infelizmente, há muitas pessoas que se dizem cristãs, mas na realidade são apenas religiosas. Todavia, a Bíblia nos revela a diferença entre a fé verdadeira e a falsa, entre o cristão verdadeiro e o falso. Por isso, precisamos saber responder a cada um a razão da nossa fé. Paulo disse aos Efésios que somos salvos mediante a fé e não de obras. Já em nosso texto, Tiago diz que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Será que há contradição entre eles? Não. Cada um está usando a mesma palavra obras com um enfoque diferente. Paulo está combatendo a ideia legalista de achar que a pessoa é salva somente pelas obras da lei. Por outro lado, Tiago combate o pensamento errado que diz: não importa o que você faz desde que tenha fé. Paulo fala sobre o erro do legalismo, enquanto Tiago fala sobre a marca de um cristão, que é o verdadeiro amor. Paulo focaliza a salvação interior e Tiago focaliza o resultado exterior da salvação, a maneira como você pode saber se alguém tem ou não uma fé verdadeira. O texto revela 5 princípios para você saber se sua fé é verdadeira. E o primeiro princípio é: a fé verdadeira não se baseia apenas em palavras. É o que diz o verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Isso não quer dizer que a fé não seja necessária. O problema é quando alguém afirma que tem fé, mas não tem vida. Há muitas pessoas que afirmam serem cristãs, mas o seu estilo de vida diz o contrário. O Senhor Jesus falou em Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que se diz cristão é de fato um cristão. Existem aqueles cuja fé nunca vai além das suas palavras. O final do verso 14 pergunta: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Nunca. Essa é uma fé falsa. Não há nenhuma diferença, nenhuma mudança na vida. Portanto, a fé verdadeira não se baseia apenas em palavras, mas também não se baseia apenas em sentimentos. A verdadeira fé vai muito além de meras emoções. Há pessoas que confundem emoções e sentimentos com fé. Você pode até ficar profundamente emocionado numa reunião e mesmo assim não agir como deveria. Assim também acontece quando nos deparamos com algum irmão necessitado. Veja o que diz o verso 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Não basta sentir, é preciso agir. Uma fé verdadeira nos impulsiona a fazer algo além dos sentimentos e emoção. Um cristão genuíno evidencia uma fé prática. Ele busca suprir as necessidades dos outros. Como membro da família de Deus, eu sou responsável pelos meus irmãos. Ouça o verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Se a minha fé não se traduz em atos genuínos de amor, então eu tenho uma fé morta. Portanto, a fé verdadeira não se baseia apenas em palavras e sentimentos. E também, a fé verdadeira não se baseia apenas em pensamentos. Algumas pessoas acham que a fé é algo intelectual a ser estudado e discutido. É o que sugere o verso 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. São pessoas que acham que a fé pode ser totalmente separada da ação, separada do compromisso. Mas Tiago responde: mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé.
As pessoas poderão checar se a sua fé é verdadeira olhando o seu testemunho, a sua vida. É impossível esconder os resultados da verdadeira fé. Então não basta você pensar que é um cristão verdadeiro. Suas ações devem comprovar isso. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que você acha que vai acontecer a uma pessoa que segurar um cabo elétrico de 220 volts? E o que você acha que deveria acontecer a uma pessoa que recebe o Deus Todo-Poderoso em sua vida? Nesse caso, o que Tiago está dizendo é, se você não foi transformado, é porque Deus não está em sua vida. Se você é um cristão, tem que haver mudanças em sua vida. A fé verdadeira não é apenas algo que você diz, sente ou pensa, e também não se baseia apenas naquilo que você crê. O verso 19 diz, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Há muitas pessoas que creem em Deus e em Cristo. Elas conhecem a Bíblia e suas doutrinas, mas apenas crer em Deus não é o suficiente, porque o texto diz que até mesmo o diabo crê. Ele conhece mais a Bíblia e a teologia do que eu e você. Mas e daí? A palavra grega para crer em Cristo dá a ideia de crer para dentro, agarrar, confiar, se comprometer totalmente. Isso vai muito além de um crer intelectual. Há pessoas que têm Jesus na mente, mas não o têm no coração. Não basta você dizer que acredita em Deus. É necessário obedecer, praticar. Então pode ser que você me questione, mas se a fé não é o que você diz, pensa, sente ou acredita, o que é então a verdadeira fé? A verdadeira fé é demonstrada por suas ações. Lemos nos versos 20 a 23, mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Em Gênesis 22, Deus pediu a Abraão para renunciar ao próprio filho e ele obedeceu imediatamente. Ele seguiu a orientação de Deus, levando Isaque ao lugar indicado. Ao chegar no monte, Abraão construiu o altar e amarrou o filho sobre a lenha. No momento em que ia sacrificar Isaque, Deus o interrompeu. E assim, Abraão, por meio das obras, provou a sua fé. A seguir, no verso 25, Tiago fala sobre Raabe. Sua história está em Josué 2. É a história de como uma prostituta arriscou a própria vida para salvar 2 israelitas. Depois, como recompensa de sua fé verdadeira, Raabe passou a fazer parte da linha genealógica do próprio Cristo. Assim, não importa quem você é, desde que tenha a fé verdadeira que o levará à ação, o levará a obedecer os ensinos de Jesus Cristo. A nossa fé é demonstrada pelo que fazemos. O que Deus lhe diz é, não basta você dizer que crê em Jesus. A sua fé tem que ser demonstrada por suas ações, pela sua obediência. Então faça a si mesmo as perguntas. Sou realmente um cristão à luz da palavra de Deus? A minha vida foi transformada como resultado da minha fé? Meu estilo de vida é totalmente diferente do estilo de um incrédulo? Estou absolutamente seguro que se morresse hoje à noite, iria para o céu? Então vamos concluir. Pode ser que alguém que me ouve agora tenha dúvidas sobre sua fé. Talvez não se lembre de uma ocasião específica em que pediu a Deus para assumir o controle de sua vida, mas você não precisa continuar com dúvidas. O que fazer então? Ouça Efésios 2, 8 e 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Alguém disse que quando a mão da graça de Deus desce para nos alcançar e a mão da fé sobe para segurar em Jesus, acontece a salvação. Você é salvo pela graça, por meio da fé, para fazer as boas obras que Deus planejou para você. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ore a Deus agora, de todo o coração, com fé. E eu creio que Deus o ouvirá.
A Bíblia diz em Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Comece a agir agora mesmo pela fé. Essa é a decisão mais importante de sua vida, a decisão de se entregar inteiramente ao Senhor Jesus. É a decisão de deixar tudo sob o controle do Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu entrar em sua vida e fazer de você uma nova criatura. Ele apaga o seu passado, Ele lhe dá uma nova vida. Deus lhe abençoe, que assim seja. Amém.